Pai do Senhor, muito boa noite a todos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a cada um que está se conectando conosco. Vamos para a nossa primeira imersão escatológica. Acabamos de entrar, começamos ao vivo. Lembrando que esse evento está sendo feito pelo Instagram, pela nossa rede social, @projeto Semeando Conhecimento, e está sendo postado aqui no YouTube também. Então você que curte o nosso conteúdo, compartilhe aí, ative o sininho. Você que é inscrito no Instagram, você que está vendo depois, você que é do YouTube, curta, compartilhe aí, ative o sininho. Você que é do Instagram, compartilhe o nosso conteúdo, as nossas lives. Amém? A gente está aqui começando o Instagram, como sempre, começa notificando os nossos seguidores. E acabamos de entrar aqui, algumas pessoas já vão entrar conosco, já temos uma aqui, Luiz Carlos Miranda, a paz do Senhor, boa noite. Acabamos de ligar nesse instante, já o pastor Heber vai estar entrando conosco aqui, já mandou uma mensagem, disse que está preparado, então já ele já estará ao vivo aqui conosco. Se você me ouve, se o som está bom, você dê um ok aí. Se o som estiver legal, você dê um ok. Já vamos estar começando a nossa imersão escatológica. Você que ainda não segue o nosso perfil aqui no Instagram, siga no @projeto Semeando Conhecimento. Vamos para 3 dias falando sobre a doutrina dos últimos dias, sobre arrebatamento, sobre grande tribulação, tribunal de Cristo, milênio, estado eterno, juízo final. Nós vamos estar esmiuçando esse assunto aqui com 3 grandes mestres aqui. Hoje vamos estar com o pastor Heber Ventura. Amanhã nós vamos estar com o pastor Joel Pessata. E no sábado, encerrando a imersão, nós vamos estar com o pastor Osnir Costa. Amém? Você que já vem entrando aí, Robson também entrou, Robson Ferreira, paz do Senhor. Estamos aqui só aguardando o nosso amigo, nosso pastor Heber, estar online conosco aqui para a gente poder começar a nossa imersão. Eu creio que já ele vai estar por aí. Ele já mandou uma mensagem, falou que está preparado, só esperando ele entrar aí ao vivo conosco. Amém? Deus abençoe a todos que estão nos conectando, que estão se conectando conosco. Deus abençoe a sua vida. Amém? Começamos agora nesse exato instante, acabamos de nos conectar aqui, aguardando o pastor Heber para dar início à nossa imersão escatológica. Amém? Minha irmã conectada conosco, Marcela, Deus abençoe sua vida. O pessoal da Assembleia, Congregação de Correios também acabou de chegar. Acabamos de ligar nesse instante, estou acenando o pessoal aí. E já o pastor Heber vai estar conosco, para a gente estar dando início à nossa imersão, para estar dando início ao nosso bate-papo, falando desse assunto para lá de pertinente na nossa igreja do século XXI, dos dias de hoje. Essa imersão que está culminando no final de um propósito de 7 mensagens sobre as cartas à igreja da Ásia Menor. Nosso pastor Heber já está aí, ó. Pastor Heber já acabou de entrar, já vou chamar ele já. O pessoal está chegando aí, a Marcela dando a paz do Senhor, Marcela. Pastor Heber já está conectado conosco. Então não vou demorar muito, porque hoje a gente tem um horário para cumprir. E eu já vou chamar o pastor Heber já para a gente já começar aqui. Já vou convidá-lo para estar conosco. Pastor Heber já enviou o convite, ele já aceitou lá, de pronto. Paz, querido, tá me vendo aí? Paz do Senhor, pastor, Deus abençoe. Consegue me ver? Não consigo não, acho que a câmera deve estar ao contrário, algo do tipo. Agora sim.
Agora sim. Glória a Jesus. Pastor, pastor. Ô, meu querido, a paz do Senhor, Diego, é um prazer enorme, viu, estar aqui para dividir um pouquinho, não é? Na verdade, é uma troca, né, que a gente vai ter aqui nessa noite. É algo glorioso, viu? Essa tua iniciativa, só tem que louvar a Deus por esse teu convite. Amém. E é um convite que a gente já está planejando há algum tempo. Como eu disse, estava até conversando com a minha esposa, com a missionária Adriana, que também divide a direção do projeto comigo. Nós tivemos aula com o senhor no seminário, que foi lá na Verdade. Washington Luiz. E, poxa, a gente saiu de lá, poxa, saímos de lá maravilhado com a aula do senhor, a aula do pastor Osni, pastor Joel. E nós vimos comentando, poxa, quando nós tivermos a oportunidade, aqui no projeto, a gente vai trazer esse pessoal para estar falando de escatologia aqui, porque além de termos ser pertinentes, são mestres no assunto, estão debruçados há muito tempo, então tem propriedade para falar. Amém? Só esperando o povo Amém. chegar, chegando mais algumas pessoas aqui. Bênção. Maravilha. Tá Tem se um comunicando. primo meu aí lá de Recife, viu, que está participando aí, é o Niles Cashberg. É lá de Ô, Recife. glória! Olha aí, hein? Recife? É, Glória a Jesus. tá indo longe o semeando conhecimento aí, ó. Olha só, tá vendo? Deus é fiel. Pastor, então, sem mais delongas, esse conteúdo ele vai estar aqui no Instagram, ao vivo conosco, e depois eu vou estar postando simultaneamente lá no nosso canal do YouTube, que é Projeto Semeando Conhecimento. Então vai ficar lá, essa live vai ficar gravada aqui no nosso perfil e vai ficar também no nosso canal. Para você que não é inscrito, pode se inscrever, ativa o sininho, tem um conteúdo bacana lá. Você que gosta de teologia, você que é um amante da palavra de Deus, gosta de se aprofundar, tem lá um pequeno tijolinho no reino que a gente colocou lá. Eu creio que vai ser muito edificante para a sua vida. E eu queria aqui, eu sei que a maioria que está entrando aqui já conhece, mas para quem está vendo essa live depois, eu quero apresentar o pastor que está conosco hoje, que é o pastor Heber Ventura, que ele é pastor da Igreja Batista Nacional de Jardim Salvador, lá em Petrópolis, é bacharel em teologia e tem licenciatura também em teologia, é autor do blog www.geografia-bíblica.blogspot.com. Você acesse lá, eu vou repetir aqui o endereço www.geografia-bíblica.blogspot.com. E ele também é professor do Antigo Testamento, gente, professor de História, professor de Geografia Bíblica e diretor da Escola Teológica Efatá. Gente, se eu continuar nesse currículo aqui, nós vamos até meia-noite. Que só faltou completar-se servo de Jesus Cristo e conservo seu, viu, querido? Estou aqui para... Meu Deus, é uma honra estar na presença desses mestres aqui. Gente, eu estou aqui como diretor do projeto, mas como aluno também, tá? Estou com a minha folha preparada aqui, estou com a minha Bíblia aberta, porque eu tenho certeza que vai ter aqui uma palavra abençoada para nossas vidas. Então, antes de qualquer coisa, eu queria, pastor, como é nosso costume aqui no projeto, começar orando, fazendo uma breve oração para que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, possa tomar cada família aqui representada nessa live. Amém, pastor? Amém, querido. Soberano Senhor Deus e Pai, nós te colocamos na tua presença nessa noite para te pedir, Senhor, para que o Senhor se faça presente nessa live, se faça presente na vida do pastor Éder, toma toda a família dele nas tuas mãos. Pai, toma a minha vida que falo contigo, a cada um aqui conectado, que vão se conectar conosco, aos que estão indo para casa, Pai, leva-os em segurança. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, nos fazer sentir a tua presença nessa noite e que o Senhor abra o nosso entendimento para esse tema tão pertinente à tua igreja. São as peças que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pastor, já vou começar com uma pergunta quebra-gelo, tá? Aí o senhor daí toca a locomotiva. Vamos lá. Arrebatamento, pastor. O que a Bíblia pode nos dizer desse evento tão mistificado e por alguns tão deixado de lado? O que a gente pode entender biblicamente sobre o arrebatamento da igreja? O senhor tem o tempo de julgar necessário. Amém, querido. Ô, Diego, eu poderia dizer assim, antes da gente adentrar realmente no assunto, é que
as igrejas se voltassem os seus olhos a trazerem conhecimento e ensinamento da palavra nessa área da teologia, que é a escatologia, o assunto vindouro sobre arrebatamento da igreja, nós teríamos menos problemas na igreja. Por quê? Uma vez que o crente ele visualiza e vai vislumbrar algo tão poderoso, eterno, perfeito, as situações adversas aqui nessa terra seriam ínfimas, seriam muito pequenas, diante daquilo tudo que Deus já tem preparado para nós. O arrebatamento da igreja é algo poderoso, porque ela norteia a mensagem central da igreja. Vejam, esse ensino ele é tão importante, irmão, porque a esperança da igreja não está na morte, quando há cessação da vida, mas principalmente a esperança e a principal certeza da igreja é que nem todos dormiremos, como o apóstolo Paulo já anunciava em seu tempo. Vejam que a esperança do apóstolo Paulo era tremenda, era tamanha, que ele, no seu tempo, ele já esperava o retorno do Messias. O que dirá de nós hoje, quando vários dos sinais, a gente observa que na época do apóstolo Paulo, é possível, quando ele vai mencionar lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, quando ele vai dizer assim, que a gente não deve, lá em 1 Tessalonicenses, ele vai dizer que não devemos ficar como ignorantes sobre esse assunto. Né? E aí ele traça uma esperança tão poderosa, porque possivelmente ele via no seu tempo sinais na natureza, quando terremotos haviam acontecido. Havia também vulcões em erupções em sua época. Ele via sinais do Império Romano, não é? A desconstrução familiar em sua época, e tantas outras coisas. E possivelmente no coração dele dizia já, Jesus já está voltando. Então, queridos, hoje há uma esperança maravilhosa em nosso coração quando compreendemos que Jesus, de fato, está bem próximo de voltar e levar a sua igreja para a glória. Glória a Jesus. Sim, Pastor, glória. Então, olha, sobre isso já pode discorrer, fica à vontade. Amém. Quando, Diego, você me convidou para trazer esse ensino, eu estive orando, né, pedindo ao Senhor a sua graça, né, porque a gente sabe que a palavra de Deus não é vamos dizer assim, um produto de conhecimento humano. É algo do Espírito, e é Ele que nos revela. Eu lembro que eu tenho essa carinha assim, novinho, de anos, mas já estou com meus 44 rodados aí. Mas eu lembro que na minha época de adolescência, havia poucos, não é, que desenvolviam esse tema, esse assunto na igreja. E aí eu percebo que Deus reservou ao nosso tempo, né, uma oportunidade de uma abertura por meio do Espírito Santo, de revelar a sua palavra para que possamos compreender algo para os dias atuais. E quando eu gravei a nossa chamada, que você postou aí na sua rede social, quando será o arrebatamento? Na verdade, eu não tenho essa resposta, a gente vai falar sobre isso, mas é por isso que é importante a gente estar aqui, para a gente ter esse conhecimento pleno sobre que algumas respostas nós não temos para te dar nessa noite. Quando será o arrebatamento? Eu gosto sempre, quando estudo a palavra, fazer perguntas para o texto. Né? Então, o quando será, como será, quais os grupos que vão estar envolvidos nessa primeira fase dessa segunda volta de Cristo. Eu já vou adiantando problemas que possivelmente
eu teria nessas perguntas dos seminaristas aí. O que você mais me apavorou foi que você falou que tinha uma caixinha de perguntas. Eu falei, Jesus, olha essas perguntas antes de mim, me revela, viu, Senhor? Mas eu vejo, eu começo a fazer perguntas para o tema e eu fico maravilhado, né, de coisas que nós vamos estudar hoje. Por exemplo, como será o corpo ressuscitado à luz da palavra, né? A respeito das ressurreições. E aí nós temos dois paralelos, dentre os mortos e dos mortos. E muita coisa para quem está chegando, para quem acha que o assunto está ficando bom. Então, meu querido, vai aí mandando os aviãozinhos, né, querido? Para chamar esse povo abençoado para participar com a gente aqui. Vamos compartilhar. Pastor, já tem uma aqui, se o senhor quiser começar a discorrer sobre esse assunto, que é inevitável a gente falar de arrebatamento e não falar desses sinais, né? A gente tem esse pensamento pré, pós e meso, mid, né? Arrebatamento Sim. Antes, durante a tribulação e depois da tribulação. Pastor, Sim. Isso não entra em conflito com algo que é talvez assim um pilar central da igreja, que seja a doutrina da iminência, porque isso é pregado. Nós estarmos preparados a qualquer momento para que esse evento venha a acontecer. Sim. E talvez as duas outras linhas de pensamento, eu falo que com respeito a quem é pós, a quem é meso, mid, eu falo com todo respeito. Essas duas vertentes de pensamento talvez não venham para tentar desconstruir, ou isso não seja até perigoso, para tentar desconstruir essa doutrina da iminência, pois, se tiverem acontecimentos tão aterradores que vão anteceder o arrebatamento, a gente não precisa estar tão preparado, eu falando aqui de uma forma bem simples, né, a grosso modo. E talvez essa doutrina da iminência nos traga o temor de estar a todo tempo preparado para esse evento. Não é mais ou menos por aí, pastor? Perfeito, exatamente. Nós podemos até divergir de algumas ideias, ou não seria ideias, mas teses quando se fala de um assunto escatológico. Né? É como você disse, há o respeito com relação a opiniões divergentes. Mas quando se trata de arrebatamento, pelo próprio termo da palavra, que é retirar algo com rapidez e de forma inesperada, o termo grego ele é tão assim profundo quando você fala de arrebatamento, raptos, tem a ver com uma palavra que era usada pelos ladrões, a forma de agir de um ladrão. Né, que até o próprio Senhor Jesus fala que a sua volta será, o apóstolo Paulo, né, ele cita em 1 Tessalonicenses, né, capítulo 5, versículo 2, que será como um ladrão. Né? Então, é algo furtivo, é algo inesperado. E eu vou já antecipar algo aqui para os amados, que existem alguns elementos aí que são especiais e necessários a se tocar quando se fala do arrebatamento da igreja. A outra coisa também, quando a gente fala de raptos, essa palavra no grego também, ela tem a ver com a ação da águia, não é? Quando ela vai pegar a sua presa. Então, você tem duas funções aí dentro dessa palavra. Uma, a função em que tem a ver com a ação furtiva de um ladrão, e também como a ação de uma presa, de uma águia. Né? Então, a gente visualiza isso em alguns vídeos e a gente percebe que a águia, ela, com aquela visão alta, ela consegue observar a sua presa e de uma forma em que aquela presa nem perceba, ela dá aquele bote e é inevitável a fuga, muitas vezes, daquela sua presa. Então, Paulo vai se utilizar dessa palavra e outras palavras para denotar a como se dará, de fato, esse arrebatamento. Então,
alguns elementos aí especiais que a gente vai ver do arrebatamento é que é necessário para que a igreja esteja em alerta, em vigilância. Mas dentro da tua pergunta, não há como prevermos uma data, até porque o apóstolo Paulo, vamos folhear um pouquinho a Bíblia, lá primeiro vamos falar sobre a questão da velocidade. Então, são 4 elementos aí especiais a se abordar sobre o arrebatamento. O primeiro é a velocidade, que o apóstolo Paulo cita lá em 1 Coríntios, capítulo 15. O povo está com Bíblia e gosta de entrar e ler Bíblia, né, irmão? Então a gente vai folhear. Se tiver no projeto aí, pelo amor de Deus, hein? Vamos folhear a Bíblia. Eu não sou o pastor Silas Malafaia, que decora texto na cabeça. Então, meu querido, vamos para a palavra, porque nela a gente vai encontrar as respostas. 1 Coríntios 15, 52 diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso é interessantíssimo. Quando você fala dessa palavra, quando Paulo ele cita no momento, num abrir e fechar de olhos, há uma conotação no original de átomos. Átomos é algo impossível de ser cortado ou dividido. Então, num momento, quando Paulo cita, é algo que não dá para você identificar, não dá para você saber dividir, ou seja, adentrar com precisão sobre aquilo. Então, quando ele diz assim, no momento, num abrir e fechar de olhos. Então, a velocidade, não se existia pesquisas na época da velocidade da luz. Então, qual foi a forma que o apóstolo Paulo se utiliza para dizer que foi algo, que o arrebatamento seria algo instantâneo? O abrir e o fechar de olhos. Nós já abrimos e fechamos os olhos e nem percebemos a escuridão. Isso por quê? Porque é tão rápido que a gente não consegue identificar no nosso cérebro que é escuro. Da mesma forma, nós compreendemos, e a gente vai utilizar muito, irmão. Eu peço que você deixe aí o marcador de Bíblia em 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aí você vai ler a sua Bíblia também lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17, quando o apóstolo Paulo ele diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ok? Então, esse arrebatamento será veloz. Então, quanto às teses, não dentro do estudo da escatologia, se será pré-tribulacionista, ou meso, ou até mesmo pós-tribulacionismo, foge um pouco a compreensão com relação a esse preparo, da vigilância, o aspecto que será da velocidade. Outro aspecto, surpresa. Então, a surpresa é algo que só me faz acreditar de que será antes da grande tribulação. O pré-tribulacionismo aponta de que a igreja não passará, e aí você tem alguns versículos que vão dar substância para a ideia de que a igreja será arrebatada antes do arrebatamento, ou antes da grande tribulação. Então, por exemplo, você tem algumas passagens que o apóstolo Paulo cita, em que nós não somos destinados ao dia da ira. Romanos 5, por exemplo, eu ainda vou falar dos elementos, tá, irmãos, especiais do arrebatamento. Falei de um que é velocidade, tá? Mas só porque a gente tocou nesse assunto, aí a gente já vai discorrendo aqui sobre a questão da base bíblica com relação ao pensamento pré-tribulacionismo. Então, lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 9, irmão, estou igual um trator, se você quiser, você me para aí, viu? Porque tem que aproveitar aí o tempo.
Romanos 5, amém? Tu não me deixa muita vontade não, senão, meu irmão, eu acabo te atrapalhando aí também. Você que está no comando. Eu só tenho aqui, eu estou esperando o senhor acabar a explicação, que a gente tem que... Eu costumo colocar para os alunos assim, uma questão prática, que é para a gente resolver alguns problemas, e o senhor foi muito feliz no comentário, fazer perguntas ao livro, né? E quando a gente lê aqui a primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, no verso 52, fica claro a noção do arrebatamento, como o senhor explicou aí perfeitamente. A gente só encontra um problema com as outras vertentes de pensamento, o código MIDI, quando fala assim, ao som da última trombeta. Aí o povo começa a fazer uma diferença. E como é que a gente resolve esse problema dessa última trombeta no verso 52? Boa. Aí a gente faz um link, a gente vai fazer um link com Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 16, há uma referência de que, porque o mesmo Senhor descerá... Tá me ouvindo, irmão? Tá começando a dar umas travadinhas aqui. Vocês estão me vendo? Tá tudo bem, né? Então, ó, lá em 1 Tessalonicenses 4,16, ele fala que porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Vejam, a trombeta de Deus, quando se fala de trombeta, eu servi ao batalhão, irmãos, né? Para quem não conhece um pouco da minha história, servi 2 anos no batalhão. E no batalhão você tem várias instruções lá, várias, como é que fala-se, referências, não é, com relação aos toques. E aí, algo interessante em que eu já tinha quase todos os toques, a gente acaba ficando antenado. Tá ouvindo, né? Tudo tranquilo? Então, todos os toques a gente já sabia. Ah, o general chegou, o coronel chegou no batalhão. Ah, é a hora do pernoite, é a hora da alvorada, é a hora do rancho. E vários toques, a hora da continência. Olha lá, o Diego, estou te alertando aí que a câmera do Diego não está boa, nem o áudio. Pensei que era comigo aqui, ó, que está picotando um pouquinho a tua conexão, Vaso. Melhorou agora? Está melhor. Por enquanto ainda está dando um delayzinho. Está dando um pouquinho de delay, tá? Melhorou um pouquinho aí? Está melhor. Ainda não, Vazão. Mas aqui, se tu me permite, eu vou e dar um jeitinho nisso aí. E aí, melhorou? Agora foi. Foi? Agora tá bem. Então, perfeito. Tá Podemos continuar. Mais bonito agora. Perfeito. Então pode continuar, pastor. Então, olha só, apenas fazer uma reflexão sobre isso. Então, veja, a gente acaba aprendendo, o militar acaba se identificando com cada toque e sabendo a função daquele toque. Mas teve um dia que um toque ficou diferente lá. Nos meus poucos anos, né, foram 2 aninhos só que permaneci lá. Sim. E já se vão algum tempo, viu? Foi em 97 que eu servi. Misericórdia. Mas, vejam, um toque diferente. E daqui a pouco começou um corre-corre no pátio do batalhão e descobrimos que aquele toque referia-se a um incêndio que estava acontecendo aos fundos do batalhão. E todo o batalhão foi convocado para apagar aquele incêndio. Então, por que eu citei isso? Porque o toque, o toque de trombeta são códigos, né? São referências. E somente quem está envolvido e quem tem conhecimento há de identificar aquele toque. Na compreensão escatológica, nós entendemos que a última trombeta aí, queridão, vamos lá.
E aí eu quero estabelecer uma regrinha contigo aqui. Existe a especulação, existe as expectativas, estatísticas e existe a escatologia. E a gente tem que ter o cuidado, né, de pontuar uma opinião, mas também não cravá-la aqui, dizendo, é isso, nunca vai ser da minha praxe fazer isso. Mas eu quero desenvolver uma ideia aqui juntos, para que a gente venha a entender o que o texto está querendo nos dizer. Então, quando nós lemos sobre a trombeta de Deus, são sinais escatológicos, são ponteiros escatológicos que indicam que o rei está chegando, o rei está voltando. Então, só para completar, Varão, quando a gente estava falando aqui sobre a intenção de basear ou nortear a ideia do pré-tribulacionismo, nós lemos, por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 5, versículo de número 9, só para fechar esse ponto aqui, porque senão já tem duas pontas soltas aqui para eu fechar, Vaz, que é isso aqui e os elementos lá, viu? A cabeça voa, mas a gente vai se costurando aqui. Sim. Aí, eu vou... Veja bem, lá em Romanos 5, versículo 9, diz assim, logo muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. E um dos nomes, vocês vão estudar sobre grande tribulação e estão bem aí representados, né, por esse tema que vai ser o nosso querido pastor Joel. Né? Tive a oportunidade, o prazer, o privilégio, junto com o Osni e com o pastor Joel, de nos formarmos no mesmo curso do bacharelado em teologia. Então, são meus colegas aí, tenho o prazer, né, de estar com eles aí nessa imersão escatológica. Então, vejam, algumas nomenclaturas que são atribuídas à grande tribulação é o tempo da ira. Né? Então, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, há uma referência quando se fala que nós não estamos destinados à ira. Eu falei 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, e esperar do céu, seu Filho, a quem Jesus ressuscitou, ao saber que nos livra da ira futura. E lá, ainda também no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 9, diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas são algumas, né, das referências que apontam que nós não passaremos pela grande tribulação. Amém? Glória a Deus. Então, pastor, amém. Agora a gente já bota mais um probleminha para resolver, para a gente continuar. Pastor, a vertente do pós, a gente fala que a gente vai esbarrar toda hora nessa vertente. Eu não estou aqui querendo fazer apologética só não, tá, gente? É para a gente ter uma noção prática do que é o pré-tribulacionismo, né? Eles afirmam que essa ideia do arrebatamento antes da grande tribulação é uma ideia nova. Há cerca de 200 anos que veio esse termo do pré-tribulacionismo. Só que, se a gente ver um pouquinho mais de perto, o senhor puxou um gancho muito interessante no início da explicação, é que, principalmente no período patrístico, ali da era patrística, ali mais ou menos 400, ali depois de Cristo, tinha alguns que imaginavam que já estavam vivendo a grande tribulação. Então, por isso que muitos estudos, muitos comentários foram feitos dessa forma. E a gente começa a perceber que talvez um estudo mais minucioso acerca do arrebatamento pré veio mais tarde, porque o pós-tribulacionismo ele é mais antigo como sistema. Se eu estiver errado, a pessoa pode até me corrigir. Ele foi sistematizado mais cedo. Eu acredito, a gente olhando para as fases da igreja, a gente vê que o estudo mais minucioso do pré-tribulacionismo veio depois. É mais ou menos por aí, pastor? É perfeito, irmão. Porque é como se o novo nem sempre ele é muito aceito, não é? Não é aceitável, né? E aí acaba se
trazendo, não é, uma dificuldade de compreensão. Mas volto a dizer em uma fala anterior que Deus tem nos reservado uma revelação da palavra, a qual, assim, eu diria que como não se houvesse em tantos anos atrás. A gente tem hoje uma possibilidade, tanto em livros, não é, que nós temos, inclusive eu estava pegando, para estudar sobre esse livro, peguei um livro bem antigo, irmão, olha a capinha dele aqui, tá vendo? Mas como é interessante quando você vê esses homens de Deus, assim, no seu tempo, isso aqui já deve ter uns 20 ou 30 anos atrás, mas você percebe a nitidez da qual a Escritura já revelada, hoje só há um somatório, né, de tudo aquilo que a internet hoje disponibiliza-nos para poder estudarmos sobre esse assunto. Só abrindo e fechando também sobre a questão da internet, cuidado, povo de Deus, né, ao estudar, né, porque a internet ela tem o benefício, o malefício de muitas vezes trazer aí confusão à mente, né, ao conhecimento. Por exemplo, quando a gente trabalha aqui, a gente está trabalhando sobre pré-tribulacionismo, meso, mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Você tem, por exemplo, a igreja adventista, não é? Uma igreja em que defende a ideia de que a igreja vai passar pelo arrebatamento, ou perdão, pela grande tribulação, e por conta disso você tem até os escoteiros, não é? É um trabalho de escoteiros, porque eles acreditam que a igreja vai ter que se isolar em um determinado momento para viver um tempo excluído da sociedade, para que não seja perseguido ou que esteja preparado para viver esse momento. Então, é algo assim. Só para fechar o raciocínio. Então, a gente tem uma questão tribulacionista que tem a ver com o arrebatamento da igreja, e aí você também tem linhas de pensamento lá na frente que vão falar do milênio. Então, tem os amilenistas, né, os pré-milenistas. Então, são várias linhas ou correntes teológicas, né, que vão abordar sobre o assunto. Mas o mais importante, queridos, é que tenhamos essa hombridade, a capacidade de entendermos que para se estudar a escatologia, a ferramenta de fé é indispensável dentro do currículo para se estudar a escatologia. Então, é algo assim que a gente precisa se aprofundar, né, de uma maneira mais intensa aí para o estudo da palavra de Deus. Vamos aproveitar esse tempo aí, queridão. Vamos lá. Vencer. Eu já queria entrar. Acho que a gente vai vencer aquele prazo que a gente tinha dado. Eu acho que vamos esticar mais um pouquinho, irmão. Vamos, não tem problema nenhum. Eu já queria entrar, a gente falou aqui sobre arrebatamento, tivemos aqui uma noção bem bacana, algumas referências bíblicas. Eu já queria chegar naquele PDFzinho que o senhor já me enviou, que é como se fosse um programa, nessas 70 semanas de Daniel. Tem bastante coisa para perguntar aí. E se fosse possível, já queria que o senhor caminhasse aí para a gente já entrar nessas 70 semanas aí. Olha, eu vou... esse assunto, né, das 70 semanas de Daniel, o texto base aí vai estar lá em Daniel, capítulo 9, versículo 25 e 26, né, em diante. Quando se fala das 70 semanas de Daniel, quer-se chegar na 70ª semana, que é a semana final de anos aí em que se trabalha, né, a questão da grande tribulação. Então, eu vou dar apenas uma pincelada, Vaso, porque eu quero que os alunos aí desfrutem aí muito do pastor Joel, né, quando ele possivelmente vai falar sobre isso. Mas vejam bem, lá em Daniel, no capítulo 9, versículo 25 e 26, vocês abram a Bíblia aí junto conosco.
Vamos folhear a palavra. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Diz assim, olha. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, vamos por partes, não é? E aí só o início aí do versículo 26 que diz assim: e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Então, li até o versículo 26, depois a gente vai ler outros versículos aqui do 27. Então, vejam bem, a divisão que se faz dessas 70 semanas de anos compreendem aqui há um período que se chama de 7 semanas, que vai da ordem da reconstrução do templo, não é, segundo uma linha de estudo escatológico, a ordem da reconstrução do templo que foi dada por Artaxerxes, né? Então há um decreto, ele manda reconstruir e vai até o fim dessa reconstrução, às 7 semanas. Então há um primeiro período, um bloco dentro dessas 69 semanas iniciais, além da última que a gente vai falar. O primeiro bloco, as 7 semanas, conclui-se com o fim da reconstrução. Lembrando que não são semanas de dias, são semanas de anos. E aí você tem, então, mais 62 semanas, que é de quê? Do fim da reconstrução do templo até a morte de Jesus. Então, voltando, 7 semanas. Primeiro começa na ordem da reconstrução e conclui-se no fim dessa reconstrução. O início da próxima etapa, das 62 semanas, temos o fim da reconstrução do templo até a morte do ungido. Não diz ali o texto? E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Isso. E não será mais. Bom, aí são 69 períodos de 7 anos. Então, cada semana, 7 anos. Então, 69 períodos de 7 anos equivalem a 483 anos. Então, se você pega, de fato, o calendário hebraico e você começa a encaixar as datas, é tão perfeita esse cálculo que vai cravar, queridos, exatamente esse período, da ordem da reconstrução até a morte de Jesus ao ano cerca, né, do ano de 33, mas a gente sabe que Jesus ele vem um pouquinho antes, né, o norte do tempo gregoriano, né, do calendário gregoriano, na verdade começa 4 anos antes, né, do que a gente considera como marco zero. E aí então nós temos aí ao todo, irmãos, 69 semanas. O que vai acontecer após as 69 semanas? O tempo em que estamos vivendo hoje, que é chamado tempo da graça, ou a era da igreja. Lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 25, abra aí a sua Bíblia comigo, Romanos 11, versículo 25, o texto ele diz assim, olha: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, o que ele está dizendo? Olha,
haverá um tempo em que haverá um endurecimento da parte de Israel quanto à aceitação da mensagem de Cristo, quanto ao aspecto de entrarem e aceitarem que Jesus era o Messias no seu tempo, e há um lapso de tempo. E aí entra o que aqui nesse momento? Lá em João, no capítulo 1, versículo 11, assim, ele veio para que eram os seus, aos judeus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí ainda nesse capítulo 11, você vai ver o processo do enxerto, né? É muito lindo esse capítulo 11 aqui, né? Que fala de um endurecimento do povo de Israel, mas fala de um plano maior de Deus para com a sua igreja. Não, agora entra a igreja, veja, um enxerto, irmãos, era necessário uma árvore boa ser colocado numa árvore ruim, e assim aquela árvore, teoricamente, pior, não é? Ela seria muito mais abundante. Vejam que agora é o contrário. O enxerto, na verdade, a igreja vai ser enxertada no plano inicial que era para os judeus. Então, nós entramos agora nesse grande plano de Deus salvífico para a humanidade. E aí, é um tempo em que nós vivemos que é chamado o tempo da graça, a era da igreja, um momento glorioso. Bom, então nós temos as 69 semanas, um lapso de tempo, que é o tempo da igreja, é um tempo se a pessoa se converter, ela verá a Deus. E aí nós temos o quê? O término desse tempo da graça acaba-se quando? O arrebatamento da igreja. Então, no arrebatamento da igreja, que aí a gente vai discorrer, né? Eu já vou aplicar aqui, vão existir duas fases. Essa é a primeira fase. A primeira fase do arrebatamento da igreja é aquela que é descrita lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17, que acho que já fizemos uso do texto, né, que fala do 1 Tessalonicenses 4, 17, quando diz que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. É importante mencionarmos que essa primeira fase, né, uma das características elementares, o que eu citei aqui, foi a velocidade. Mas há também um outro detalhe importante, que é a invisibilidade. O capítulo 4, versículo 17, diz que, pela forma que se dará, seremos arrebatados, aquela palavra que já definimos aqui, é algo súbito, é algo que vai ser abruptamente. Dessa feita, não tem como a pessoa visualizar. Então, quando você lê o capítulo 24 de Mateus, deve-se ter uma atenção muito importante quando se fala da cronologia. Então, você tem no 24, no capítulo 24 de Mateus, quando se fala que, assim como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, e aí você tem um outro texto ali também, deixa eu abrir aqui, irmãos, fazer uso dele, porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso aqui. Olha, no versículo 30 diz assim: então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. E aí, lá no capítulo 24 ainda, no versículo 36, diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E aí a gente tem que saber identificar que há duas fases nesta segunda volta de Cristo. A primeira é subitamente, abrir e fechar de olhos. No momento, no abrir e fechar de olhos. Então, primeiro, invisível. Segundo, nos ares. Então, haverá um encontro, né, dos mortos, primeiro, que ressuscitam, junto com a igreja, com seu corpo glorificado.
né, em 1 Coríntios 15, fala dessa glorificação do corpo, que é outro ponto que, de repente, a gente pode falar mais adiante. É algo que muita gente tem essa... Como vai ser o corpo glorificado, né? Então, aguardem. Essa já estava aqui. Essa já estava separada. Então, olha, vamos voltar aqui. Então, vejam, arrebatamento da igreja. E o que acontece nas regiões celestiais? 2 poderosos eventos. O primeiro, tribunal de Cristo. É o primeiro julgamento dos 3 julgamentos escatológicos. O primeiro é o tribunal, o segundo, o julgamento das nações, e o terceiro é o julgamento final, que é chamado também de grande trono branco. Então, esse primeiro, vamos dizer assim, julgamento, que é o tribunal de Cristo, não será condenatório. Não haverá uma condenação, mas haverá o quê? Galardões, né? Haverá a premiação ali quanto aquilo que fizemos aqui na terra, né? E por misericórdia dele, haverá premiações com relação a isso. Então, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Quem não gosta de uma boa festa de casamento para comer os docinhos e os salgados, principalmente? Pois é, meu irmão. Então, ó, eu estou vendo aí, eu acho que meu irmão entrou na live aí também. Que bênção, hein? Pastor Eliá Ventura. E, veja bem, então nós temos aí primeiro o tribunal, e segundo, nós temos aí as bodas do Cordeiro. Irmão, irmão, quando eu começo a meditar sobre esse assunto, eu começo a viajar, porque haverá um momento de, como se fosse uma recepção. Você imagina agora nós estarmos com os heróis do Antigo Testamento, né? Os servos de Deus ali, que já deixaram o seu legado aqui na Terra em várias fases durante a sua carreira. A gente tem os pais da igreja, né? Tantos mártires, né, que sofreram e padeceram. Agora a gente vai ter aquele banquete na presença de Jesus, com o corpo glorificado, desfrutando dessa comunhão. Passado esse momento introdutório, a igreja desce. E aí, nessa descida aqui, a volta de Jesus, nesta segunda fase, aí sim, nós poderemos ler aquele texto lá em Mateus 24, no versículo 30, né, ou versículo 27, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, todo olho verá, né? Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E desta feita, vejam, primeiro ele vem para a igreja. Então, o arrebatamento da igreja fala da vinda do Senhor para a igreja. E nessa segunda fase da segunda vinda de Cristo, ele virá com a igreja, num corpo glorificado, uma igreja vitoriosa, uma igreja lavada, uma igreja remida, onde vai se dar início ao tempo que é chamado do milênio. Aqui na Terra, vocês vão estudar com o nosso pastor Joel, estará aí se travando, né, a 70ª semana de anos, né? Falamos aqui das 69 semanas, que se encerra esse tempo no arrebatamento da igreja, e tão logo se encerra esse período da 79ª semana, e inicia os 7 anos finais desta profecia dita por Daniel. E aí, irmãos, nós temos aí no início dessa grande tribulação, vou pincelar, viu, irmão? Nós vamos ver Israel fazendo aliança com o anticristo, problemas hoje muito insolúveis, né, como a paz no Oriente Médio, doenças que não há cura para elas hoje,
e vários outros aspectos aí que entravam o avanço, vamos dizer assim, da sociedade. O anticristo conseguirá unificar os divergentes num só caminho. Irmãos, e é tão assim, causa a nós, não espanto quanto servos de Deus, mas serve de alerta para a igreja. Há uma agenda do anticristo em andamento. Então você tem uma agenda tão definida, quanto a conceitos morais, a unificação de moedas, a unificação de religiões, a unificação de pensamentos. E aí você percebe que não é para nos espantarmos, mas é só para a gente ficar mais alertas e mais fervorosos, porque está chegando o dia do arrebatamento da igreja. Então, por fim, só para encerrar, Armagedon, Apocalipse capítulo 16, versículo 16, a batalha ali final, se dará de uma forma em que o Senhor Jesus há de intervir ali em Jerusalém, dando livramento ao seu povo, o povo de Israel, o remanescente de Israel, uma terça parte, conforme Zacarias vai anunciar, dizendo que essa terça parte, uma terça parte, passará pelo fogo, e aí você tem aí uma perseguição. Se você percebe, 2/3 da população judaica hão de padecer diante da perseguição que se dará sobre aquela nação. E aí, quando você faz o cálculo, irmãos, o Holocausto, ele levou cerca de 6 milhões de judeus. Se você computar a população atual hebraica, judaica, você vai ver que esse número aumentará muito mais diante dessa perseguição que se dará sobre o povo judeu durante a grande tribulação. Até que o Senhor estabeleça um novo tempo para a humanidade. Então, a volta de Jesus com a igreja se dará visivelmente e ele pisará aqui sobre essa terra. Diferente da primeira fase, que se dará nos ares e será invisível. Nessa segunda fase, ele vai ser visível e ele vai pisar sobre essa terra. Vai se dar início ao milênio, 1000 anos, em que o Senhor estará regendo sobre esta terra até que haja o juízo do grande trono branco. Ao final desse período, o grande trono branco se dará, e aí sim, novos céus e uma nova terra. Então, é muita coisa, é um bolo muito gostoso para a gente dividir, por isso que você tem mais 2 dias aí para desfrutar, viu, querido? E se eu fosse você, tá dando em torno aí de 13, 15, às vezes dá um pulo aí para cima, mas vai bombar até sábado, não é isso? Até sábado, né, querido? Até sábado. Pastor, eu queria voltar no verso 38 com o senhor aqui, nessa explicação que eu estava aqui já só anotando. O verso 38 do capítulo 24 que o senhor estava comentando, fala sobre... Jesus faz uma alusão falando do dilúvio e da volta dele numa ação furtiva. E falando aqui, fazendo uma paráfrase aqui, o povo bebia, comia, casava, se dava sem casamento. Isso não dá um embasamento para essa volta de Cristo numa forma repentina, e mais uma vez a gente esbarra nas outras linhas de pensamento. Talvez esse versículo seja claro, ele fazendo uma alusão ao dilúvio, ao tempo de Noé, em que Noé construía a arca calmamente naquele período, e de repente veio o dilúvio e aconteceu. Ele faz a mesma alusão falando da volta dele como seria uma coisa repentina, como o senhor acabou de explicar. E esse versículo não dá um embasamento, não sustenta o nosso arrebatamento pré e repentino? Perfeito. Exatamente. O Mateus 24, no 38. Versículo 30, é isso. A gente tem uma... Eu vou até
se você me permite, o tempo está ficando apertado, mas eu acho que é importante, né? Quando ele fala aqui do versículo 36, que é uma das características que a gente já citou, que o dia e hora ninguém sabe, né? Então é surpresa. Falei aqui de um outro elemento especial, que é a velocidade, a invisibilidade. E aí nós temos aqui esse aspecto que será surpresa. Então você vê hoje uma sociedade egocêntrica, uma sociedade egoísta, uma sociedade em que o humanismo está imperando, ou seja, eu preciso levar vantagem, eu preciso ter vencer, né? O amor tem se esfriado e tudo nos volta a imaginarmos nesse texto exato aqui, né? Nas características que se dão da época do tempo de Noé, onde o deboche, não é? Quantas coisas sagradas, né? Há algo muito, muito explícito quando você vê isso. Não perceberam até que veio o dilúvio e o levou todos. Então você vê também sinais, né, na natureza, sinais na sociedade, sinais em Israel, sinais nos céus. Então a questão das aparições de OVNIs, né, tem aumentado de uma forma tão grande, de uma forma que se torna uma cortina de fumaça, né, para que as pessoas fiquem envolvidas com outros assuntos e não se voltem para Deus, né? Então, hoje, quando você trabalha e você vai falar alguma coisa para alguém, aquele pensamento materialista diz assim, mas por que eu preciso de Deus? Né? Às vezes você até fala para a pessoa, ela diz, não, até acredito em Deus, mas por que eu tenho que... Eu não preciso dele, eu não preciso de Deus. Há um pensamento muito materialista, não é? Que afasta totalmente aí o acesso a Deus. Então, o próprio homem criando barreiras para se aproximar de Deus. Estou vendo que tem uma pergunta ali do meu querido Vander, não é? Que ele tá... Então, Vander, eu te convido a você participar amanhã. Seja conosco amanhã. Amanhã a gente vai abrir os selos. Amanhã a gente vai abrir os selos. Então, amanhã tem grande tribulação, vai falar desse selo tudo aí. Vai ter selo, vai ter trombeta e vai ter taça. Então, meu filho, então e tem os cavaleiros também do Apocalipse também, que fala da grande tribulação. Ô, Varanda, deixa eu só completar os elementos, né, desses especiais do arrebatamento, que eu falei da surpresa, eu falei da velocidade, falei da invisibilidade dessa primeira fase, que não vai ser visível, né? E também há a imaterialidade. O que seria isso? As limitações da matéria vão ser revogadas ali naquele momento. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42, ele fala do que é corruptível se tornará em incorruptibilidade. Né? E alguns aspectos ali, vamos abrir a Bíblia aí, em 1 Coríntios 15, falei para você deixar ela aberta aí nesse texto, né? Porque tem muito assunto que vai falar sobre isso. O 42 diz assim, olha, assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ou seja, desonra, e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. O 52, 53 diz assim, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, a imaterialidade, ela é demonstrada. Aí, irmão, eu posso pegar o gancho do corpo glorificado, irmão, corpo ressuscitado? Ou tu já tem alguma aí armada para mim aí? Não, o Romilson fez uma pergunta aqui também. Presbítero Romilson Matos, é uma benção. Estudou conosco lá no... Ele é formando de ETEP também. Ele Romilson? O Romilson Matos. Presbítero Romilson. Amém.
A minha mãe tá aí, ó. Minha mãe Oi? também está na área. Áurea Augusta Rodrigues Souza. Tá vendo aí, ó? Então, glória a Deus, é a pentecostal ela. Glória a Jesus. Amém. Vou até acenar. Pastor, ele está falando para eu explicar aqui o verso 27 e 28 de Mateus 24, deve ser, se faz parte do arrebatamento, como explicar o versículo 28? Eu acho que é do capítulo 24 que ele quer saber. Certo. Deixa eu chegar lá. Cheguei. O capítulo 24, versículo 28. 27, 28, 27, 28, explicar o 28, né? Sim. O querido presbítero Romilson, bênção de Deus, homem de Deus, capítulo 24, o versículo, vejam que esse bloco de assuntos, do versículo 15 até o versículo 28, ele trata especificamente, e aí fica muito claro na separação dos versículos, ele está falando do período da grande tribulação. Então, o final, o término dessa grande tribulação, vejam que se você pegar na palavra, volto a dizer que cronologicamente, o capítulo 24, a gente tem que ter muita atenção para a gente, às vezes, não estar pensando que a gente está falando da grande tribulação ou a gente está falando de antes do arrebatamento da igreja. Tá? Mas você percebe aqui no versículo 27, 26, diz assim, ó, eis que... o versículo 26 diz assim, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águas. Aí, veja bem, há um conceito, né, que vai se falar aí desse versículo 27, quando você atribui a visibilidade dessa volta de Jesus, que de uma forma em que o olho verá, todo o olho verá. Vejam que quando Apocalipse ele vai trabalhar algumas questões que vão também falar da grande tribulação, você vai ver que as testemunhas, quando vão pregar, as duas testemunhas, elas vão anunciar o evangelho, diz que a população inteira vai tomar conhecimento do evangelho de Jesus. Veja, durante a grande tribulação, haverá a pregação, a manifestação da palavra de Deus ali. E aí você tem alguns aspectos aqui em que vão envolver a vinda do Filho do Homem de uma forma visível. Então, essa forma visível, para mim, fica muito objetiva quando eu consigo ver que se Jesus está voltando e todo olho está vendo, não se trata do arrebatamento da igreja em si. Porque no arrebatamento da igreja fica muito claro, como a gente já falou, todo olho verá. Então, eu não sei se eu cheguei ao âmago aí da resposta que o irmão queria. Mas é importante a gente destacar, né, que aí vai se tratar do período da grande tribulação. Na verdade, no final da grande tribulação. Tá bem? Amém, pastor? Glória a Jesus. Agora tem um outro aqui, em cima daquilo que o senhor falou. Eu achei super interessante o problema, que não é um problema mais, a última trombeta do capítulo 15, do verso 52 da primeira epístola aos Coríntios. O Senhor respondeu ela em 1 Tessalonicenses 4,17, que quando o Senhor viria, ele viria com alarido, voz de arcanjo, não é isso? Isso. No verso 16, né? 16 e 17, não é isso? Isso. Em 1 Tessalonicenses. Sim, e nesse acontecimento vai ser quando os mortos ressuscitarão com o corpo glorificado, não é isso? Sim, sim. É importante a gente entender o versículo 15, quando ele diz assim, que nós, os que
ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. E a gente precisa compreender que esses que dormem fala do corpo físico, ele está adormecido, né? Há uma metáfora que está sendo utilizada aqui, e esse, no estado eterno, que o Osni, possivelmente, ele vai citar sobre essa questão, é importante a gente entender que há algo que a gente precisa compreender, né? Que no Antigo Testamento, quando você trabalha a questão da região dos mortos, ele é chamado de Sheol, né? No hebraico, ou Hades, né? Ou Sheol ou Hades. Isso. E aí você tem assim... Só que aí a gente vai ver que nesse contexto, antes da morte de Jesus, existiam 3 partes ali, quando alguém é levado para aquele local. A primeira parte é chamada de, vamos dizer assim, mas na parte de cima tinha o meio entre a parte de cima e a parte de baixo. Então você tem a parte de cima, a parte de baixo e um abismo. E aí você tem, antes da ressurreição, um nome que era atribuído, que era o lugar dos justos, o paraíso, lá em Lucas 23, 43 fala sobre isso, o seio de Abraão, em Lucas capítulo 16, versículo 22, também é chamado de lugar de consolo, na própria citação aí de Lucas 16, só que no versículo 25. Então nós temos, nessa parte de cima, antes da ressurreição de Cristo, 3 nomes que definiam o lugar dos justos, quando eles morriam. Então, os mártires do Antigo Testamento, todos estes foram levados antes da ressurreição de Jesus para esse lugar. Perfeito. Mas há também o lugar que fica na parte inferior, nessa região que era chamado de Sheol. Era o lugar de trevas, lá em Judas 6, fala sobre isso. As cadeias... perdão, desculpa, eu confundi aqui. Na parte de baixo, você tem o lugar de tormentos, lá também naquela passagem que fala do Lázaro, no Lucas capítulo 16, versículo 23. Então, há o lugar de tormento. E entre essa parte de cima e a parte de baixo, você tem um lugar que é uma habitação, uma moradia dos anjos decaídos, lá em Judas 6, 2 Pedro 2, 4, que fala das cadeias da escuridão, abismo, entre outros nomes. Só que acontece uma mudança muito profunda. Quando Jesus ele morre e ressuscita, ele toma o poder das chaves da morte e faz uma mudança dos servos de Deus que estavam nessa região do Sheol Hades para o que nós vamos conhecer após a morte aí de Jesus como o terceiro céu. E aí nesse terceiro céu estão lá aqueles que vieram do Antigo Testamento, mas os mortos após a morte de Jesus. Então você tem todo servo de Deus, quando morre hoje, ele vai ao terceiro céu, está aguardando um momento glorioso em que, quando se dará esse alarido, né, essa trombeta de Deus, olha que interessante que vai acontecer. Haverá um encontro do corpo, da alma e do espírito. E aí, esse corpo vai ser transformado de forma que nós só temos referência de um corpo glorificado de Cristo, corpo de Jesus. Então, nesse corpo ressuscitado, nesse corpo glorificado do crente, do servo de Deus, a identificação que nós temos para isso é o corpo de Jesus. Mas eu acho que eu já entrei em outros assuntos aí, não é, irmãos? Não, eu ia fazer, na verdade, uma tipificação, porque como 1
Tessalonicenses 4,16 fala dessa vinda de Cristo e essa ressurreição do corpo, talvez a ressurreição de Cristo no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no verso 52 e 53, não seja uma tipificação do que vai ocorrer nessa glorificação do corpo, porque o texto de Mateus diz que quando houve a ressurreição de Cristo, os sepulcros foram abertos e os corpos dos santos foram vistos e entraram na cidade santa. Então, talvez a gente pode fazer um tipo e antítipo do que aconteceu ali. Então, a gente começa a enxergar que talvez essa ressurreição de Cristo, quando houve o domingo de Páscoa, possa ser tipificação de quando ele vai vir com alarido e voz de arcanjo. Porque o que aconteceu no sepulcro, agora em Jerusalém, vai acontecer no mundo todo. Digamos assim, a gente pode aplicar essa parte? Faz parte. Sim, sim. Não, é perfeito. E aí eu acho que você entrou num ponto aí importante para a gente poder citar aquela citação lá em 1 Coríntios 15, 23, quando ele fala sobre a primeira ressurreição em algumas etapas. Vamos para lá, irmão. Vamos, que a gente já está chegando ao finalzinho. Eu acho que que pena! Que pena! Passou rápido, né, irmão? Passou muito Olha, rápido. Primeiras coisas, tu vai ter que fazer parte A, parte B, parte C. Agora esse negócio de pergunta aí... Essa imersão tem que ser 6 dias. Eu estou vendo que tem que ser 6 dias. Hein? Lá em 1 Coríntios 15, 23 diz assim: mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, as ressurreições, se a gente voltar alguns versículos aqui, o versículo 20 diz assim, 1 Coríntios 15, não é? Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E aí entra o texto que nós lemos aqui no versículo 23. Então, você tem uma ressurreição dentre os mortos aqui. E essa primeira ressurreição, ela vai se dar em 5 etapas. Então, a primeira etapa, Cristo. Né? Jesus é a primícia. Então, Jesus, o próprio texto fala que Cristo é a primícia da ressurreição. Então, Jesus ele vai ressuscitar. Segundo, a igreja pré-tribulacionista. Então, eu entendo, né, como sendo, vou defender a minha aqui, tá? Pré-tribulacionista. Vamos puxar a sardinha, né? Primeiro, aí nós temos primeiro Cristo, segundo, a igreja pré-tribulacionista, e aí eu tenho aqui a parte B, não é? Depois os que são de Cristo na sua vinda, do próprio versículo 23, a parte B, não é? De 1 Coríntios. Também há outras referências aqui, né? Hebreus 11, por exemplo, versículo 5, depois você olha em casa, Hebreus 11, 5, há de se entender que esse segundo grupo aí, né? Essa segunda etapa, a igreja pré-tribulacionista. Aí nós temos as 2 testemunhas que serão ressuscitadas lá em Apocalipse capítulo 11. Então, isso aí também vai estar na grande tribulação. Se para mim está sendo difícil falar do arrebatamento aqui, que vai ser um dia, né, o arrebatamento, alguma fração de segundo, imagina 7 anos, o pastor tem que falar, o pastor Joel vai falar 7 anos aí. Pior o Osni, que deve falar sobre o milênio, né? 1000 anos aí, estado eterno. 1000 dias falando aí. Então, nós temos aí 2 testemunhas, Apocalipse 11. Então, para quem não anotou, primeiro Cristo, segundo a igreja. Terceiro, as 2 testemunhas, lá em Apocalipse 11, 11. Também ainda na grande tribulação, os mártires da grande tribulação, né, que vão morrer, mas vão ressuscitar ao término da grande tribulação. Aí vai envolver, né, debate, mas nós temos aí o entendimento, e eu vou colocar meu posicionamento com relação a isso, que haverá
salvação de gentios na grande tribulação. Mas também não é porta escancarada para todo mundo, não. Mas haverá também gentios sendo salvos na grande tribulação. Pastor, só botar uma pimenta aqui. Só botar uma pimenta. Esses mortos na grande tribulação. Eu vou fazer também a mesma pergunta para o pastor Joel. Vou querer que ele discorra sobre o mesmo assunto. Mas na opinião do senhor, eles podem ser considerados igreja ou não? Eu acredito que sim, irmão. Veja bem, se eu compreendo que igreja são aqueles que são lavados e purificados no sangue de Jesus, a limpeza deles vai se dar por meio do mesmo processo que eu passei, que você passou. Então, eu entraria, eu também agregaria esses também que vão se converter ali naquele momento. Então, o meu posicionamento, e aí eu norteio a minha base aí da minha resposta, deixa eu localizar aqui o texto, lá em Apocalipse capítulo 7, no versículo 9, ele fala que depois dessas coisas, capítulo 7, versículo 9, ele diz assim: mas depois dessas coisas olhei, eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, todas as nações e tribos e povos e línguas. Então ele não está falando de nação judaica, ele não está falando de um povo específico, mas ele está falando de nações, tribos, povos, línguas, que estavam trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos. Aí eu pulo lá para o versículo 13, e aí uma pergunta. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, estes que eu citei lá no versículo 9, olha, povos, nações, tribos, línguas, quem são e de onde vieram? Versículo 14 responde: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, se eu compreendo que a igreja ela é lavada e remida no sangue, estes também podem ser ditos como igreja. Fazem parte da igreja, mas não vão fazer parte das bodas. Sim, porque aí eles já estão passando por esse momento da grande tribulação. Porém, ao término da grande tribulação, eu creio que todos os mártires aí dessa grande tribulação, sejam eles judeus que morreram aceitando a Jesus e gentios que morreram lavando e as branqueando no sangue do Cordeiro, vão passar para o milênio com o corpo glorificado. Vão viver o milênio com o corpo glorificado. Tá bom? Mas, e aí, só para completar, então, a minha lista aqui dentro eu que interrompi o senhor. Pode falar. Não, eu que interrompi o senhor, você pode continuar. Então, dentre os mortos nessa quinta, 5 etapas. Primeiro, Cristo. Segundo, a igreja pré-tribulacionista. Terceiro, 2 testemunhas. Quarto, mártires da grande tribulação. Então, quem quiser tomar nota, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, fala sobre aqueles que foram as almas que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então haverá uma ressurreição destes que morreram na grande tribulação para viverem o milênio com o corpo glorificado. E, por fim, a quinta etapa da ressurreição, bem-aventurados que têm participação na primeira ressurreição. Né? Então, essa ressurreição tem a ver com os salvos do milênio. Após o milênio. Ainda tem isso também, irmão. Porque durante o milênio, é outro assunto também, que eu acredito que deve ser o Osni, pastor Osni, mais para frente, mas você vai ter aí, lá em João, capítulo 5, versículo 28 e 29, né, que fala sobre aqueles que vão ressuscitar para condenação ou não. Então, haverão aqueles que, no final, estarão
seu nome escrito nos livros da vida ou não. Eu acho que é muito importante quando a gente lê, por exemplo, Apocalipse capítulo 20, quando fala dos livros que foram abertos, e você percebe que e aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Então, existe o livro da vida, é o livro da vida, não é o livro da morte, é o livro da vida. Então, quem vai estar lá é que vai estar no livro da vida, mas haverão aqueles que não estarão no livro da vida. Então, é importante a gente destacar que após o milênio e até mesmo no juízo final, que vai se dar após o milênio, que dentro do relógio escatológico, a gente colocou aqui, pontuou nas semanas, não é? Você vai ter depois o início do milênio, após o milênio, batalha de Gog e Magog, e aí você vai ter o quê? O julgamento final. Aí o livro da vida vai ser aberto. E aí os que não forem achados nele, eles serão condenados, lançados no lago de fogo. Então, são esses 5, né? As 5 etapas dessa primeira ressurreição. E tem a segunda ressurreição, que aí, se não está na primeira, está na segunda ressurreição. E essa segunda ressurreição são os ímpios, da parte B do capítulo 5, versículo 29 de João. Então, são esses que não foram achados no livro da vida, eles, depois do milênio, grandes e pequenos, diante do grande trono branco. Então, você tem aí aquele que julga, é o juiz, e ele é rei. Né? Se bem que hoje, alguns juízes sentam numa cadeira pensando que são reis. Né? Mas só tem um que tem o poder de sentar numa cadeira de um trono e poder julgar, que é o Senhor Jesus. Então, o grande trono branco não está lá em Brasília, não, hein? Está com Jesus. Eu creio. Pastor, tem alguém querendo sabotar o senhor ali? É o Romilson de novo. Até fixei a pergunta dele aí. Ainda bem ele está perguntando. Ele está falando do milênio aí, ó. Estou nem aí para o milênio. Então, vou até desfixar o comentário dele, porque ele está falando do milênio aqui, ó. Olha só. Mas vou falar aqui um pouquinho sobre essa questão, até porque quando eu ministrava nos seminários de escatologia, a minha matéria nunca foi sobre arrebatamento, varão. Sempre foi milênio. Então, geralmente era pastor Rogério, né? Às vezes o pastor Leandro, aí vinha... grande tribulação, pastor Rogério. É pastor Rogério, e aí depois da grande tribulação, aí eu falava sobre o milênio. Então, quando a gente estuda sobre o milênio, você tem alguns grupos que vão entrar nesse processo. Então, você vai ter gente com corpo glorificado, né? São 2 grupos ali principais. Vai ter um grupo com um corpo glorificado. E quem são esses com um corpo glorificado? Você tem os salvos de todas as épocas, então os fiéis lá do Antigo Testamento, a igreja arrebatada, os mártires da grande tribulação, né? Estes vão entrar, né? Não vou ler versículo não, que aí eu vou dar a vez aí para quem for falar sobre isso. Não vamos dar spoiler não, vamos dar sem spoiler hoje, né? Então, os salvos de todas as épocas, fiéis ali, não é, do Antigo Testamento, a igreja, mártires da grande tribulação, esses vão entrar no milênio com o corpo glorificado. E aí nós temos o grupo de corpo não glorificado. Então, quem são esses que estarão com o corpo em matéria humana? Os judeus que vão ser salvos na grande tribulação. Então, eu vou deixar só o capítulo 12 de Zacarias, não é? No versículo 10, não é? Quando trata-se ali da conversão nacional, onde eu falei aqui, não é, 1/3 parte que vai restar, não é, dessa conversão nacional. Então, os judeus na grande tribulação, gentios poupados das nações, isso aí é
é tema para debate e melodia, né? Muito. Mateus 25, 31 ao 34, quando fala daquela alegoria que Jesus fala: estive nu e não me deste de vestir, estive com fome e não me deste de comer. E ele vai citando aqueles que não deram e aqueles que deram resguardo. Então, há uma interpretação daquele texto que Jesus está explanando durante a grande tribulação. Então, é claro que a gente pode aplicar à igreja, né? É claro, é óbvio que a igreja precisa desenvolver o seu papel social. Só que se às vezes a gente pegar bem dentro dos aspectos do texto lá, no capítulo 24, 25, a gente vai conseguir compreender que ele está falando do julgamento ali que prevê as obras realizadas pelos dois grupos que são citados. São os meus irmãos, que seriam os judeus, e são aos pequeninos, que seria a igreja. Então, volto a dizer, há uma interpretação a esse texto em que Jesus está fazendo referência em que, aí quando ele diz assim: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Então, quando a gente lê esse texto de uma maneira friamente, a gente diz assim: o reino que está preparado é o quê? É os céus. Só que aí, dentro de um pensamento, nós vamos compreender que esse reino que vos está sendo preparado, que está preparado, seria o milênio, o reino de Jesus aqui na Terra. Então entrariam judeus e entrariam gentios. Até porque o julgamento das nações não são só judeus. Então haverão nações que, ao apoiarem aos judeus, terão a oportunidade de entrarem no milênio. Mas isso não garante salvação, que fique bem claro isso. Vão entrar pecadores, ímpios, mas haverá agora um reino de justiça, um reino de equidade, um reino em que haverá uma prosperidade, haverá paz, haverá profundas restaurações da natureza. Então, assim, um reino que tem tudo para dar certo, né? Mas a gente vai perceber que o pecado ainda vai existir. E se há pecado, tem que ter um antídoto para o pecado, que é o quê? A palavra. Então, haverá também pregação da palavra durante o milênio. Então, nós temos aí também, então, dentro do grupo que é corpo material, nós temos os judeus salvos na grande tribulação, você tem os gentios poupados no julgamento das nações, e você tem também os que nasceram no milênio, porque 1000 anos, irmão, vai ter muita gente nascendo durante 1000 anos. Então, lá em Zacarias 8:5 fala de crianças, né, correndo sobre as praças, e as crianças com uma longevidade enorme. Então, agora, só para eu viajar um pouquinho e conectar você também a isso, você consegue imaginar, durante o milênio, a igreja com um corpo glorificado, e de repente você numa rua, uma criança olhar para você com um corpo glorificado e olhar assim: uau, olha como eles são. Um dia eu queria ser igual a eles. Então, o corpo glorificado é algo tão poderoso, irmão, que se a gente tivesse tempo, a gente ia falar 1 hora sobre isso. E é um corpo preparado, adaptado para um novo céu e uma nova terra. Vou encerrar por aqui, porque assim, irmão, quando a gente fala novo céu e nova terra, é uma linguagem muito bíblica. Mas se a gente for colocar, transliterar para os dias de hoje, eu diria para você: um novo planeta, um novo ambiente, em que eu vou estar habilitado para aquela atmosfera, para aquele lugar, para me mobilizar naquele lugar. Então, é poderosíssimo quando você consegue abranger o leque aí, né, quando a gente lê a palavra. Respondido, Romilson. Acho que o Romilson está satisfeito, ele não falou mais nada. Pastor Joel está na live. Ele está aí, Pastor Joel está aí. O senhor aí, ó. Pastor Joel, você viu bem. Ele vai bater muito no peito amanhã, hein? Ih, vai bater. Ele está com Stop A Tavares. É o perfil que ele vai estar participando amanhã conosco.
Amém. Pela presença, pastor Joel. Deus abençoe o senhor e amanhã vamos com tudo. Começando com o pé direito. Só uma coisinha. Pastor Joel tá na live aí, né? Tá. Pastor Joel, o senhor é uma referência para mim, viu? Deus te abençoe, querido. Olha, eu sou muito... E filtre essa palavra aqui. Eu sou muito fã do senhor, viu? Deus te abençoe, meu pastor. Isso é uma benção para mim. Em nome de Deus, isso aí, poxa, é benção. Pastorzão, então, o senhor quer discorrer sobre mais alguma coisa ou quer que faça mais algumas perguntas aqui? Não, eu só tenho que agradecer, né, irmão? Assim, por essa oportunidade. Apenas reforçar, né, o conceito de que quando nós falamos sobre escatologia, é um assunto infindável, né? Tem tantas coisas que a gente poderia estar falando aqui, mas o que a gente tem que se ater a tudo isso é que falta bem pouco para tudo isso acontecer, né? E um dia, meu querido Diego, a distância da internet não será um empecilho de eu te dar um abraço aí, né? Não, a gente se vê olho a olho, a gente está aqui só pela net. Mas eu creio que com um corpo glorificado, um corpo ressuscitado, a semelhança de Cristo, né? Que é lindo quando você percebe que é um corpo real, mas é um corpo livre de limitações. E aí você vai perceber que Jesus, ele ao se alimentar, não é que ele estava com fome, né? Então isso é tão poderoso, irmão, porque aí eu vou poder ir na churrascaria, você vai pagar um banquete para mim, e eu nem vou me preocupar com triglicerídeo, com nada. Meu Deus! Sem a necessidade de ficar, não, eu tenho que comer muito para passar fome. Não, porque o meu corpo é um corpo glorificado, um corpo à semelhança de Cristo, um corpo em que será semelhante ao nosso, mas sem as imperfeições desse corpo corruptível que nós temos, assim como Cristo, a semelhança, né, daquilo que Cristo tinha, ele foi reconhecido pelos discípulos, por aqueles que estavam, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Então você tem aí algumas referências que nos dão norte para nós conseguirmos mentalizar de que esse corpo será um corpo transformado, um corpo glorificado, à semelhança do nosso Jesus. Meu irmão, prazer, viu? Glória a Deus. Pastor, só tenho a agradecer. A gente sai de uma live, nós tivemos que encerrar o assunto aqui abruptamente, digamos assim. Porque se fosse deixar fluir, eu creio que 3 horas fácil aí de aula. É um prazer ouvir o Senhor, é um prazer aprender com o Senhor, ver tamanha profundidade que nós tratamos do assunto arrebatamento. Não só arrebatamento, a gente acabou migrando para milênio, para tribulação, e eu creio que isso vai acontecer também amanhã com o pastor Joel. Ele vai falar um pouco de arrebatamento, o pastor Osni também vai falar um pouco de tribulação. Enfim, a gente vai fazer uma verdadeira imersão. E pastor, eu queria confessar algo aqui antes da gente terminar, rapidamente. Essa iniciativa se deu depois de eu ter feito um propósito, como eu disse no início da live, de 7 semanas pregar sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Cada semana eu pregava sobre uma igreja. E antes de findar a última semana, minha esposa veio até mim e falou: Diego, continua falando sobre Apocalipse, sobre arrebatamento, porque a igreja precisa ouvir isso. A minha esposa me deu esse conselho e entramos em oração e falamos assim: poxa, então vamos continuar. Mas eu falei com ela: olha, eu preciso trazer alguém que tenha peso, que venha somar, porque é um assunto complexo, alguém que tenha autoridade, que seja especializado. E confesso que eu mandei mensagem para os senhores meio com medo, porque é muito compromisso que tem no dia a dia e tal. Falei assim: poxa, Adriano, será que vai ter? Será que a gente vai conseguir tirar esse projeto do papel? Enfim, a imersão hoje é uma realidade. Eu tenho a agradecer ao Senhor por esse início com o pé direito aqui, entendeu? Pelas pessoas que passaram aqui. Agora,
oscilou um pouco, mas já passaram aqui mais de 30 pessoas, seguramente, né, aprendendo, elogiando, ganhamos seguidores com isso. E queria dar um recadinho também, você que gostou dessa live, você que queira ver mais um pouco do nosso conteúdo do Projeto Semeando Conhecimento, segue aí o nosso @, se inscreve lá no nosso canal, dá essa força. Outros projetos virão. E eu já queria falar aqui de primeira mão, de antemão também para o Pastor Heber. Pastor Heber, a gente não vai esperar um milênio para se ver, para se encontrar, não. Nós vamos fazer um projeto presencial também. Com certeza, a gente vai estar fazendo um evento bem bacana aí para a gente estar junto em alguma situação. Pastor, pode falar. Nós estamos, né, ali envolvidos, né, na Igreja Batista Nacional, no Jardim Salvador, e iniciamos esse ano, Diego, a Escola Teológica Efatá, que é algo que Deus tem plantado em nosso coração e confirmado ao pastor ali daquela igreja. E na semana de junho, dia 6, 7, aliás, 5, 6, 7 e 8, nós vamos ter a semana acadêmica, né, um momento que nós vamos estar reservando para os alunos, né, e todos que quiserem, puderem participar, vão ser bem-vindos. Como hoje a gente tem o advento da internet, facilita, né, a gente trazer pessoas que às vezes ficavam difíceis, né, de trazer para perto da gente ali. E no dia 6, que vai se dar numa terça-feira, nós estamos convidando o pastor Luiz Rogério, que está lá em Portugal. Ele confirmou com a gente que vai estar participando da nossa escola, da nossa semana acadêmica. O tema desse ano que a gente vai estar desenvolvendo é os desafios da igreja no tempo atual. Então, as sutilezas do diabo, né? As questões em que envolvem as doutrinas, né? LGBT, QI+, não sei o que lá. Então, você tem vários assuntos aí desafiadores para a igreja do tempo atual em que a gente vai estar discorrendo naquela semana. Então, no dia 7, nós vamos ter uma programação lá, que vai ser uma exposição dos... Não sei se você pegou esse trabalho lá no IETEP. Aquele trabalho de exposição dos 7 impérios do tempo bíblico, dos 6 impérios do tempo bíblico. Então, vai haver uma exposição como se fosse uma feira de ciências, em que os alunos vão estar expondo lá a cada grupo os 6 grandes impérios. E no dia 8, que é o feriado, não é o feriado nacional, a programação começa a partir das 2 horas, também com a exposição, mas vamos ter um simpósio, onde ali os alunos vão ter 15 minutos para poder estar abordando o tema, vão ser 5 alunos, e depois vamos ter uma mesa quadrada, não é? Vai ser uma mesa lá composta dos 4 irmãos abençoados, e vão estar discorrendo ali em forma de debate, não é, sobre um determinado assunto que a gente vai estar levantando. Então, desde já aí a gente vai estar transmitindo ao vivo também esse evento. Então já deixa aí o convite, depois a gente vai estar publicando, e vai ser um prazer contar com todos os seus seguidores aí, viu? E contigo aí também, em algum momento, que eu sei também que pega para o teu lado, né, as programações. Mas que Deus te abençoe, viu, querido? Muito obrigado pelo convite. Amém, pastor. Então tá aí, gente, ó. Segue lá, Pastor Heber Ventura. E também vou dar aqui mais uma vez o endereço do blog, né, do Blogspot, que é o www.geografia-biblica.blogspot.com. Acessa lá, tem um conteúdo bacana, o mestre Heber lá vai estar com conteúdo de qualidade lá para vocês. Amém? No mais, o Projeto Semeando Conhecimento está aqui, pastor Heber, precisando da gente. A gente tem algumas programações também, eu estou com inscrições abertas para o curso básico de teologia. Você que é daqui de baixo, que eu sou aqui de Magé, de Fragoso, Pebetá, o pessoal que gosta aqui, que está próximo, o pessoal de Petrópolis também, que não estudar com Heber, gente, precisando aqui do projeto, nós estamos aí. E pastor Heber, queria que o senhor orasse para o término, se o senhor não tiver nada a acrescentar, é claro, que o senhor orasse para o término da nossa live. Agradecer aqui também a minha família, né, que cedeu esse momento
né, a minha esposa, a Cláudia, as minhas meninas também, que entenderam o momento aqui, estão de silêncio aqui, estão orando, estão assim, eu estou até espantado, minha pequena está aqui do meu lado, mas estão contribuindo também com esse momento. Vamos orar então, amém? Senhor Deus e Pai, te louvamos, Jesus, por essa oportunidade, Senhor, que nos concede de estarmos aqui junto com o teu filho, nesse projeto, semeando conhecimento, ó Pai. Ó Deus querido, sabemos que é um projeto em que envolve a disseminação da tua palavra, Senhor. Ó Deus, tão necessária nos dias em que estamos vivendo, onde o surto, a epidemia de tantas ideologias ou teologias, até mesmo teses teológicas contrárias à tua palavra, Senhor, guarda-nos, Senhor amado, de todo o equívoco, Senhor amado, de todo o erro teológico, em que venha a querer nortear ensinamentos que estão fora da tua direção, Pai. Nos guarda, nos protege, Senhor, que possamos ser homens sensíveis ao teu Espírito Santo, que possamos estar, Senhor amado, envolvidos com a tua vontade, Senhor, para que o teu reino venha prosperar. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Pastor Hebe, Deus abençoe. Gente, amanhã, às 21h30, pastor Joel Pessata, grande tribulação, milênio, juízo final, o que ele quiser falar, arrebatamento, ele vai estar à vontade aqui. Pastorzão, uma boa noite. Essa live vai ficar gravada e vai para o YouTube, tá, gente? Deus abençoe, queridão. Amém, pastor. Deus abençoe.